Bom dia! Hoje são 30 de novembro de 2018, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 14º vídeo da série Augusto Cury e Jesus Cristo. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre o livro de Augusto Cury, que aqui está, O Mestre Inesquecível. O Augusto Cury fez uma coleção de livros, com 5 livros, com o título Análise da Inteligência de Cristo. 5 livros. E este aqui é o 5º livro, o mais recente. E estou aqui fazendo uma série de vídeos analisando alguns trechos do livro de Cury, certinho? E vamos a mais um. No vídeo anterior, número 13, mostrei a passagem de Cury que está aqui. E volto novamente a essa passagem para mostrar mais um detalhe, certinho? Então vamos aqui. O título: Augusto Cury e Jesus Cristo. Essa expressão Jesus Cristo é usada pelo Cury. Jamais pronuncio Cristo. Eu só digo Jesus. Por quê? Porque Jesus, esse Cristo aí, Jesus nunca foi o Cristo, o Messias aguardado pelo povo judeu. Jesus não foi o Cristo. É por isso que eu sempre digo Jesus e nunca Cristo, certinho? O 14º vídeo. No vídeo anterior, mostrei aqui na página 49, essa passagem aqui, esse trecho de Cury. E volto aqui para mais um detalhe. Então vamos lá, diz assim o Cury: sem liberdade, o ser humano se destrói, se deprime, torna-se infeliz e errante. O Cury aqui tem toda a razão. Sem a liberdade, o ser humano se destrói. O ser humano se acaba, se aniquila, porque a liberdade, ela é fundamental. E a liberdade aí em ir e vir, a liberdade aí na expressão, na comunicação, não é? É importantíssima a liberdade na vida de um ser humano e até mesmo na vida de um animal irracional. Então, sem liberdade, o ser humano se destrói, se deprime, torna-se infeliz e errante. Jesus vendia o sonho da liberdade nos seus aspectos mais amplos. Suas palavras são atualíssimas. Aqui está o erro do Augusto Cury, quando ele diz que Jesus vendia o sonho da liberdade nos seus aspectos mais amplos. E isso aqui não é verdade. E quem nos mostra isso são os 4 evangelhos que foram estudados pelo Cury. Certinho? Então vamos aqui mostrar que esse sonho aqui da liberdade, nos seus aspectos mais amplos, esse sonho de Jesus, ele não se realiza. E isso é fácil de mostrar. Então vamos aqui. Peguemos a Bíblia cristã. A Bíblia cristã é composta, é formada por 2 livros. 2 grandes livros, não é? O Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e o Novo Testamento, que é aí os trechos dos cristãos. Na Bíblia cristã, só o Novo Testamento é cristão. O Velho Testamento não. O Velho Testamento são trechos do judaísmo, o livro aí sagrado dos judeus. Certinho? Então, cristianismo apenas no Novo Testamento. Muito bem. Então vamos ver aqui se essa liberdade nos aspectos mais amplos de Jesus, se essa liberdade funciona aqui nos trechos atribuídos a Jesus. Vamos ver. Peguemos aqui, é o que nos interessa, o divórcio.
como era o divórcio no Velho Testamento e como era o divórcio no Novo Testamento, com Jesus ali. A diferença é gritante. No Velho Testamento, que não é velho para os judeus, o divórcio sempre foi permitido. O divórcio sempre foi permitido. E na sociedade judaica em que vivia Jesus, Jesus era judeu, a sociedade em que vivia Jesus, também ali o divórcio era permitido. Só os cristãos é que inventaram essa loucura de proibir o divórcio. E aqui está, divórcio proibido no cristianismo. Jesus proibindo aqui claramente o divórcio. Aí eu pergunto a você, qual é a lei que dá liberdade, que traz liberdade para o ser humano? É a lei que permite o divórcio ou é a lei que não permite o divórcio? Qual é a lei que traz liberdade para o ser humano? A liberdade de ser feliz. Qual é? É a lei que permite o divórcio ou é a lei que proíbe o divórcio? Não precisa raciocinar muito. A lei maravilhosa aqui, que levanta a bandeira a favor da liberdade, da felicidade do ser humano, é a lei que permite o divórcio. A lei que proíbe o divórcio é uma lei maluca, doentia, que não entende nada da natureza humana. Se um homem se casa e ele não é feliz, ele tem todo o direito de deixar aquela mulher e procurar outra. Da mesma forma, a mulher, se a mulher se casa e não é feliz, ela tem todo o direito, a liberdade de ser feliz ao lado de outro homem. Entendeu aí, gente? Como a lei maravilhosa que traz a liberdade é a lei que permite o divórcio. O Augusto Cury diz aqui que Jesus vendia o sonho da liberdade nos seus aspectos mais amplos. E você vê que isso aqui não bate com a doutrina cristã. O cristianismo aqui, ele é contra a felicidade das pessoas, contra a felicidade dos cônjuges. Casamento eterno, casamento indissolúvel, isso é loucura. E loucura dos cristãos aqui. Certinho? Vamos lá. Então, no Velho Testamento, como eu digo aqui, no Velho Testamento, o divórcio era permitido. E também na sociedade judaica, o divórcio era permitido. Os cristãos é que inventaram essa loucura. Então vamos aqui dar um exemplo. Em Deuteronômio, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, temos, e essa expressão aqui em vermelho está lá na Bíblia, leia lá, acerca do divórcio. Olha aí, o divórcio permitido em todo o texto da Bíblia. Diz assim, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, olha aqui, o divórcio, termo de divórcio. E aí segue, leia lá o capítulo inteiro. Aqui está dizendo que o casamento não é indissolúvel. Se um homem aqui tomar uma mulher, casa-se com ela, e ela não for agradável aos olhos dele, isso aí pouco importa. Se o homem não se agrada da mulher com quem ele casou, ele aqui deixa a mulher, repudia a mulher e dá a ela uma carta de divórcio para que ela seja feliz com outro homem. Então isso aqui está em toda a Bíblia. Os cristãos é que inventaram a loucura de casamento indissolúvel. Então você vê que em toda a Bíblia o divórcio era permitido.
e numa época muito mais antiga do que a época cristã, certinho? Então o divórcio sempre foi permitido. Agora vamos aqui à propaganda cristã. Em Lucas capítulo 16, versículo 18, temos ali isso aí atribuído a Jesus. E em todos os evangelhos, nos 4 que estão no Novo Testamento, Jesus sempre contra o divórcio, pregando uma loucura chamada casamento indissolúvel. Então diz assim Jesus, isso aqui é atribuído a ele: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Você vê aqui que Jesus é contra o divórcio. Aquele homem que deixar a mulher dele, a esposa, aquele homem não pode se casar com outra mulher, não pode ser feliz com outra mulher, porque se casar comete adultério. Quando morrer vai para o inferno e não para o céu, essa loucura dos cristãos, correto? E continua aqui Jesus, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Jesus está dizendo aqui que a mulher que foi abandonada pelo esposo, repudiada, essa mulher também não tem o direito de ser feliz ao lado de outro homem. Não tem. Separou-se aqui é para sempre. O homem não pode se casar com outra mulher e a mulher não pode se casar com outro homem. Porque se a mulher se casar com outro homem, também comete adultério. Vai para o inferno quando morrer. Essa é a doutrina cristã. E que as pessoas dizem que é uma doutrina de amor. Certinho? Doutrina de amor. Certo? Então, na visão de Jesus, no Novo Testamento, e não no Antigo Testamento, a visão de Jesus era contrária ao divórcio que era normal no mundo dele aqui também, judaico. Jesus era judeu. Então, o divórcio era uma coisa natural e sadia. E Jesus levantou a bandeira contra o divórcio, a favor do casamento indissolúvel. Casou-se é para sempre. Pouco importa. Isso aqui é uma loucura. Diz o Augusto Cury que Jesus aqui vendia o sonho da liberdade nos seus aspectos mais amplos. E aqui está Jesus negando a liberdade de uma pessoa ser feliz. Que liberdade? Nenhuma aqui na propaganda de Jesus, no discurso de Jesus. Nenhuma liberdade aqui. Ao contrário do que diz o Augusto Cury. Jesus aqui está pregando não a liberdade, mas a prisão das pessoas. Jesus aqui está negando a felicidade aos cônjuges que não deram ali certo. Jesus aqui está negando, Jesus aqui está levando as pessoas à prisão sentimental. Se um homem se casa com uma mulher e não dá certo por vários motivos, o certo aqui é o divórcio. É o homem procurar ser feliz ao lado de outra mulher. A mulher deixar o marido e procurar ser feliz ao lado de outro homem. Isso é felicidade. E aqui Jesus nega essa felicidade. Jesus nega essa liberdade. E o discurso de Jesus é tão vazio isso aqui, na própria Bíblia, que os próprios cristãos, milhares e milhares de casais cristãos, são divorciados. Ora, milhares de casais cristãos contrariam o próprio ensinamento de Jesus aqui, porque isso aqui é irracional. É irracional. Então você vê que milhares de casais cristãos são divorciados. Você aí que está assistindo a esse vídeo, você talvez aí seja cristão ou cristã, vai ver que você aí é separada, é divorciada. E você fez uma coisa contrária ao ensinamento de Jesus.
Porque o problema não é você. O problema aqui é o ensinamento de Jesus contra o divórcio, a favor do casamento indissolúvel, uma loucura total. É não conhecer o homem. Quem faz propaganda a favor do casamento indissolúvel, não conhece a natureza humana. Muito bem, esses casais aqui, milhares de casais cristãos que são divorciados, não dão a menor importância a esse ensinamento de Jesus. É verdade ou não? Faça um exame de consciência. Isso aqui é atraso. Isso aqui não é a afirmação de uma pessoa inteligente. Certinho? E o Augusto Cury diz que Jesus tinha uma inteligência assombrosa. Como se vê aqui, realmente é assombrosa a inteligência de Jesus. Muito bem. Então vou dar um exemplo agora com um casal cristão que não dá a menor importância ao discurso de Jesus aqui. E esse casal cristão é talvez hoje o casal mais famoso do Brasil, não é? Que é o Jair Messias Bolsonaro, não é? O candidato que foi vitorioso, né? Será o próximo presidente do Brasil no dia 1º de janeiro agora, de 2019. Então, o Bolsonaro, ele é casado com a senhora Michele, certinho? Casado com a senhora Michele. O Bolsonaro, ele é cristão. Ele se diz cristão católico, mas também aí ele já participou de igrejas evangélicas. Mas ele é um cristão, o Bolsonaro, cristão católico, diz ele. E a Michele é uma cristã evangélica, certinho? Muito bem. Então vamos aqui fazer um estudo sobre a vida pregressa, sobre a vida passada dos dois, rapidamente. O Bolsonaro, que é o que importa aqui, o Bolsonaro, ele enfrentou 3 casamentos, 3 uniões com mulheres, 3. O primeiro casamento foi com Rogéria Nantes. Rogéria Nantes, o primeiro casamento de Bolsonaro. E o primeiro divórcio. Veja aqui, o Bolsonaro é cristão, mas ele se divorciou de Rogéria Nantes. Então veja, a ação do Bolsonaro aqui, ao executar o divórcio, é contrária ao ensinamento aqui de Jesus. Mas ele não está nem aí para o que está aqui em Lucas 16, 18. Tanto é que ele se divorciou. Entendeu? Ele não foi feliz com Rogéria Nantes, porque se tivesse sido feliz com ela, estaria com ela até hoje. Mas não, houve algum problema, incompatibilidade de gênios, não é? Talvez aqui, e aí ele se divorciou. O Bolsonaro teve todo o direito aqui à liberdade de escolha. Ele aqui tinha a liberdade de escolher outra mulher para ser feliz com ela. Isso é um direito natural do ser humano, ser feliz. Então, o Bolsonaro deixou a Rogéria Nantes e fez aí a segunda união dele. Eu não sei aqui se foi casamento. Aqui é a segunda união dele com outra mulher, Ana Cristina. E aqui a mesma coisa. O Bolsonaro, aqui, de forma indireta, aqui agiu contra o ensinamento do próprio Jesus. Não é isso? Deixou também a Ana Cristina. E aí ele conheceu a Michele Firmo. A Michele nasceu aqui no Distrito Federal. Ela é de Ceilândia, uma cidade satélite aqui. Então você vê que o Bolsonaro hoje está casado, e aí no papel e na igreja também, ele se casou numa igreja evangélica com a Michele. Então, hoje é o 3º casamento de Bolsonaro. E ele hoje está muito feliz ao lado da Michele. A gente vê na fisionomia do Bolsonaro como ele é feliz com a Michele. Então você vê que o Bolsonaro passou por divórcio, passou por separação aqui de Ana Cristina,
e hoje está casado com Michele Firmo. Isso aqui para Jesus é um erro, é uma abominação. Para Jesus, na loucura de Jesus, o Bolsonaro é um adúltero, o que é uma loucura entender isso assim. Bolsonaro não é um adúltero e quando morrer não vai para o inferno, porque inferno não existe também, e nem céu. Então você vê aqui que os cristãos não dão a mínima importância para o discurso de Jesus, porque é um discurso irracional. Uma pessoa mentalmente sadia não haverá de concordar com isso aqui, porque o ser humano, o ser humano não é uma operação matemática. 2 mais 2 é igual a 4. O ser humano não é assim. A pessoa se casa com alguém e durante o namoro não há problema algum. Só carinhos e mais carinhos. Quando se casam, essas pessoas, aí vem os problemas às vezes. E ninguém é obrigado, mulher alguma é obrigada a ficar eternamente com um homem com o qual ela não se sente feliz. Da mesma forma o homem. Entendeu? Então o Bolsonaro aqui, ele se divorciou, passou por outra união aqui, matrimonial, e hoje está casado aqui, o 3º casamento dele. E ele é um homem feliz. E a Michele também é feliz. Já a Michele, pela fonte que eu pesquisei, ela tem uma filha de um relacionamento aí, só que não sei se isso aqui foi casamento, apenas ela teve um filho aí como mulher solteira, certinho? Então você vê aqui que milhares de casais, na mesma situação do Bolsonaro, não dão a mínima importância ao discurso de Jesus aqui contra o divórcio, porque um discurso contra o divórcio, que é o de Jesus, não traz liberdade alguma, como diz aqui o Augusto Cury. Repito, ele diz, Jesus vendia o sonho da liberdade nos seus aspectos mais amplos. Isso aqui é poesia que não se encaixa com os 4 evangelhos e com o discurso de Jesus contra o divórcio. Jesus era contra o divórcio, contra a felicidade das pessoas. Ninguém, repito, ninguém é obrigado a ficar eternamente casado com uma pessoa de que não gosta. Ninguém. Você vê aí casais, né? Casais aí em atritos, você vê sempre com violência dentro de casa, marido ali geralmente espancando a esposa sofrendo todos os dias com agressões físicas. Obrigar uma mulher dessa a conviver com esse homem até a morte dela, isso é loucura. Isso não é propaganda de felicidade, isso não é propaganda de liberdade. Cada ser humano tem o direito de ser feliz. Uma pessoa se casa com outra. Ali eles querem ser felizes, até que a morte os separe. Só que, depois do casamento, na convivência sob o mesmo teto, aí é que às vezes surgem os problemas. E se esses problemas forem insuportáveis, cada um dos cônjuges deve se separar. Cada um dos cônjuges tem o direito à liberdade de ser feliz ao lado de outra pessoa. E aí a mulher procura outro homem. E o homem procura outra mulher. E serão felizes, porque o que importa é a felicidade das pessoas. Jesus era contra essa felicidade. Entendeu? As pessoas elogiam uma coisa sem conhecer profundamente a doutrina de certas religiões. E aqui está mais uma explicação minha, correto? Então dizer aqui, o Augusto Cury, que Jesus pregava a liberdade máxima, isso aí só pode ser aqui brincadeira do Augusto Cury. Ele é muito brincalhão.
Eu até pensei que ele era cearense, mas não. Muito bem, aí está mais um vídeo e muito obrigado.